Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou Armindo Bart, host aqui do podcast. Estou comigo com o Bruno. Buenas, pessoal. Vamos que vamos. Vamos lá para mais um episódio. Já nós vamos apresentar a nossa convidada, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O assunto hoje... A gente tem falado muito de comida ultimamente, né, Bruno? Tem falado dá pra ver pelo nosso tamanho, né, cara? Estamos inflando, estamos bem. Já a gente vai perguntar também se ela coloca o pé no barro ou não, mas só antes da gente entrar no assunto, apresentar a nossa convidada para vocês, queria agradecer aos nossos parceiros, a CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócio, uma empresa de consultoria, trabalha direto, né, em duas frentes de trabalho, direto com produtores rurais, intensificando sistemas e também consultorias empresariais. Então, se você quiser saber um pouco mais da CIA Brasil, eu e o Bruno, né, nós trabalhamos na CIA, como vocês já sabem, é @CIA_agronegócio no Instagram ou ciabrasil.com.br é a página da CIA, também a Puro Trato Nutrição Animal. Puro Trato é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos no mercado, super conhecida pela qualidade, tem centenas de produtos, é um portfólio super grande. Então, se você quiser saber um pouco mais também sobre a Puro Trato, acesse a Puro Trato no Instagram, @Puro Trato Nutrição Animal, sem o cedilho e sem o acento, Nutrical Animal, e também purotrato.com.br. E a outra empresa que está com a gente também é a ZT Sementes, que é uma empresa familiar, também focada muito em tecnologia, em desenvolver produtos de qualidade para sementes de soja, trigo e aveia. Então, se você quiser saber mais sobre a ZT Sementes, é @ZTSementes, ou o site é ztsementes.com. E para fechar, a FarmCont, que é a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado, é uma plataforma voltada para contadores. Então, se você é contador e quer saber como informatizar o seu negócio, deixar tudo mais fácil, mais fluido, fale com a FarmCont, é @FarmContBR no Instagram ou farmcont.com.br. E se você quiser colar sua marca com a gente também, quer ser um apoiador do Pé no Barro Podcast, entre em contato com a gente pelas redes sociais, é @Pé no Barro Podcast. Já aproveita para nos seguir também em todas as redes, né? Seguindo ali, @Pé no Barro Podcast. E aqui no YouTube a gente está pelo canal da CIA Brasil. Então não esquece de compartilhar esse conteúdo, também nos seguir nas redes sociais e também se inscrever no canal. Pra gente é muito importante para que esse episódio chegue em muito mais pessoas. Se você quiser saber também ou ver outros episódios, é só acessar a playlist aqui no canal da CIA Brasil, que tem vários deles, eu tenho certeza que você vai gostar. Certo? Vamos lá, Bruno? Só não vê se não quiser, né? Porque tem tudo que é lugar. E tem TikTok também. Estamos hoje no 20º episódio. Sem dancinha, mas tem. Bom, é o TikTok, importante. Hoje a gente tá com uma convidada super especial, né? A Cristina Zafari Gresselé, a guria do queijo. Ela não põe o pé no barro. Mas por um motivo especial, né? Tem que estar tudo limpinho, não pode estar sujo. Certo. Cristina, fica à vontade. Obrigado. Bom, Bruno, Armindo, obrigado pelo convite. Quero já sempre, aqueles primeiros momentos de parabenizar pelas iniciativas, né, que permanecem, não são só iniciativas, pelo convite, porque a gente acredita, e aí vem o pé no barro, que a gente tem que se comunicar, o agro precisa se comunicar. E hoje, para mim, eu tenho como lema ali a comunicação do agro. E a gente não tem que se comunicar só com o agro. A gente tem que se comunicar com todo mundo. Então, agradeço para a gente chegar nessas pessoas, conversar com as pessoas, mostrar o trabalho que a gente faz e principalmente mostrar o trabalho de outras pessoas. E o Bruno disse, eu fico todo o tempo com o pé no barro. Só que eu já tenho estratégia. Que eu tenho todas as minhas botinas são plásticas, né? Porque daí ao entrar na indústria, além de lavar, eu troco. Mas todas as minhas propriedades hoje são pé no barro, né? Então isso acho que é um termo muito legal que vocês trouxeram para essa parte do agro. Porque de fato a gente coloca o pé no barro. Tem que se comunicar aí. É legal que a gente já chegamos bem com a Cris aqui, né? Já trouxe presente pra gente. Já temos aí com queijinho, tábua e tal. Hoje nós vamos quem tá nos olhando vai ficar só olhando, vai ver que ele vai ficar embaladinho, porque ele vai voltar assim, né? Obrigado, Cris, obrigado pelo presente. Lindo, né? Uma tábua com a marca aí. Não sei se os guris conseguem pegar aí a guria do queijo, né? A marca da Cris. Depois a gente vai pedir um pouquinho pra ela contar isso, porque é uma sacada sensacional aí. E então tem essa... E a Cris já deu o recado, né? Não cortem em cima, né? Então isso aqui pra pessoa que tá me ouvindo em casa, não é pra cortar nada em cima, é só pra largar cortado, servir aqui, que é um negócio, uma tábua super bacana. Muito obrigado. E aí tem um queijo especial. A gente vai falar muito disso, né, Armindo? Sim. Sobre queijo, sobre origem, sobre consumo, consumidor. Essa é a ideia.
Sei que tu tem um protocolo aí. Tem, vou falar um pouquinho do currículo da Cris, só para o pessoal conhecer melhor ela, né? Quem ainda não conhece, a Cris é médica veterinária, tem toda a formação acadêmica ali com doutorado em microbiologia de alimentos pela URGS, também tem uma formação avançada em cura de queijos pela Escola Mon, na França. Em 2022, também é sócio da empresa Prado Estratégias em Agronegócios, junto com o nosso grande amigo Roberto Gresselé, que é marido da Cris. Ele é professora já há mais de 15 anos, né, com a docência em graduação, pós-graduação, toda voltada para produtos lácteos. Também já orientou bastante gente, mais de 40 profissionais no mercado de qualidade de alimentos. Tem toda uma formação para jurada técnica em produtos de queijos e lácteos, né? Isso é muito legal, também nós vamos conversar. É jurada técnica do concurso de queijos artesanais do RS, o Mundial de Queijos e o Prêmio Brasil também. E é idealizadora do projeto de curadoria técnica A Guria do Queijo, que realiza apresentações orientando o consumo, inserção de produtos no mercado, harmonização, caracterização dos diferentes queijos. Tem um trabalho bem legal com o Sebrae também, né? Todos os anos na Expo Inter, para mostrar um pouco da harmonização com os queijos. Então, muito bacana, bacana mesmo. A guria do queijo com o cara da carne não tem como dar errado, né? Essa mistura... Não tem. A ideia foi exatamente essa. É uma forma de se comunicar com o público de uma maneira diferente. Como o Armindo, lendo, né? Mini currículo, tem uma formação acadêmica, né? Científica muito presente. E optei por, de um tempo para cá, trabalhar mais com o público, com o agro, a aplicação do meu conhecimento. Entendi que precisava ajustar algumas nomenclaturas. E diante de um trabalho que a gente fez ali em 2019, a gente optou por criar a Guria do Queijo. E isso realmente foi pelo trabalho que eu faço no nosso estado já há bastante tempo e porque as pessoas em alguns eventos estavam sempre, qual é o queijo que eu compro aqui? Então você deve ser a Guria do Queijo. E aí ficou, né? E a gente acabou trazendo para uma agência, e a agência trabalhou essa marca registrada no NPI, que é a comunicação com o público. Né? Ela é para mim hoje uma forma das pessoas chegarem e entenderem um pouco, né, o que é a Guria do Queijo. É um pouco complicado e a gente vai tentar explicar aqui, porque ela, de fato, depois que eu iniciei esse trabalho, todos os meus outros trabalhos internos acabaram sendo publicados ou visto de uma maneira diferente. Então, foi uma forma de comunicar. Sim, a gente fala muito de comunicação e a importância disso, né? E o Bruno fala muito que a gente tem que primeiro se comunicar para dentro de casa, para o agro poder também depois debater fora. Não adianta nada a gente não ter argumentos depois. Então é importante a gente conhecer bem. E o queijo tem uma ligação direta, né? Eu sou consumidor de queijos, adoro. E tem uma relação direta do produtor e tem até uma relação, eu diria, até mais próxima muitas vezes do que a indústria da carne, por exemplo, né? Porque tem o produtor de queijo, essa indústria artesanal tem chegado, tem aquela coisa de a gente ir numa feira, conhecer o produtor e depois experimentar os queijos. Então isso é bem legal, que tem uma ligação bem mais rápida, né? A gente tem conversado muito aqui que a gente não sabe comer carne, né? Não sabe escolher, né? Esses dias teve o André teve aqui conosco, né? E nós estávamos conversando e eu digo, cara, a gente entende de boi, mas a gente não entende de carne. Sim. A gente entende da vaca que produz o leite, mas a gente não entende do queijo. E como assim? Porque a gente consome e acha que é tudo igual, ou pior, acha que entende, né? Então o teu trabalho tem um tanto disso A gente conhece o queijo, não? Não. Bem direta, né? Não. E aí vem um dos trabalhos, talvez, voltando de trás para frente no meu currículo, que é comunicar. O meu trabalho hoje é muito em cadeia curta. A cadeia do leite é uma cadeia considerada uma cadeia do agro, uma cadeia longa, e essa cadeia que eu faço hoje ela é curta. Por que ela é curta? Porque eu assisto propriedades que o produtor produz vaca de leite, né, para a produção do leite, e daquele leite parte pode ser comercializado e parte vai na propriedade já agregar o valor e transformar ele em queijo, doce de leite e iogurte. Certo? Então, o próprio produtor industrializa... O próprio produtor. E hoje a gente considera isso uma cadeia curta, o que diferencia da cadeia produtiva do leite. E essa forma que foi encontrada, e eu vejo os resultados, ela mostra uma outra realidade da cadeia do leite. Que quando a gente conversa, e eu estou totalmente ciente da cadeia do leite, ela não é a realidade das pessoas que eu assisto hoje. Com muita satisfação. Porque são pessoas que entenderam que precisavam agregar valor ao produto. E aí a gente faz todo um trabalho, obviamente que ele inicia
Apesar de você, não conheço o queijo. Mas ele inicia sempre, né, com os animais, né? Seleção dos animais, a alimentação dos animais. E depois que eles estão quase prontos nessa parte, a gente entra para a parte de agroindustrialização. Então, acaba trazendo um retorno financeiro para o produtor completamente diferente. E isso a gente fica... Se a gente fizer um cálculo aqui, vocês vão ver que o litro de leite que eles ganham muito mais. Esse é o trabalho que é feito hoje. Quem é o teu cliente? O meu cliente são jovens, são oriundos de sucessão familiar, que é um outro ponto que eu acho que deixa a gente bastante satisfeito. A cadeia Ainda do leite. mais no leite. Ainda mais no leite. É muito complicado, né? Produzir leite, porque a vaca, a gente sempre diz, não tem sábado, domingo, não faz feriado, né? Então, a gente não tem o que fazer. Não tem uma raça que não come final de semana? Não tem que ordenhar, não tem jeito, não. E aí, a gente entende que são jovens que... Alguns com mais um pouco de estudo, que continuaram o trabalho dos pais. Então, os pais eram produtores de leite em escala maior, seguem sendo, muitas vezes, com alguma quantidade, produção de comida, né? Alimentação, alguma coisa de lavoura. E esses casais, normalmente casais, são característicos de produzir, entenderem que eles precisavam fazer ali mesmo. E eles melhoram muito a qualidade de vida deles também. E isso, tudo na consultoria... É legal, né? Você vê a agregação de valor do produto, a gente vê a melhoria das condições gerais da renda e a gente vê a melhoria da qualidade de vida da pessoa. Então, ela vai ficar lá no campo. Ela vai ficar com o pé no barro. Vale a pena ficar com o pé no barro, porque ela tem internet lá no barro. E isso é importante, né? A qualidade de vida, aquela necessidade de achar que o produtor de leite precisa levantar às 3 da manhã, precisa andar rasgado, e precisa não ser cuidado. Isso eu não sei de onde, nem sei onde é que está escrito, né? Então, de uma maneira... Tem que ser aquela vida sofrida, né? Exato, e parece que, inclusive, ele fala com orgulho, né? E a gente começa a mostrar que não. Tá ruim, que tá mal. Não é assim. E esse cara, ele é grande, ele é pequeno? Tu fala alguma coisa de escala, ele tem que ser maior, porque isso não é para mim. Não, fazer o meu queijo, minha indústria, isso é pro fulano, é pro vizinho. Eu posso comentar com vocês que... dentro da política de leite do Brasil, tem um momento que a gente o Ministério da Agricultura separou um pouco com algumas regras e instruções normativas que no início a gente também, nossa, né? E hoje eu entendo um pouco, não sei se foi esse realmente de quem fez o objetivo, mas acho que aconteceu assim. Hoje a gente tem uma divisão, né, dos produtores de leite. A gente tem produtor de grande escala, que vende um commodity, e que com a questão de volume, mais a questão de composição, enfim, ele consegue ter uma remuneração muito boa. Esse estilo leitíssimo, assim, que é uma das bem conhecidas. Exato. Tá. Tem aquela classe que ainda não sabe o que vai ser, né? Mas primeiro vamos didaticamente. E a gente tem esse produtor, que eu digo que eu assisto, que é um produtor pequeno ou médio, tá? Médio eu tô falando de 500 a 800 litros dia, tá? Mais de 1.000, não. Certo? Isso aí é pelo menos para processo. Alguns até produzem um pouco mais, 1.500, não precisam produzir todos os dias o queijo. Então, tem ainda o convênio com a cooperativa, que eu acho sensacional, né? Porque às vezes a gente Estamos falando aí de um cara de 15, 20 vacas? Exato. Isso. Às vezes um pouco mais, 30 no máximo, tá? É um cara que tem uma estrutura, uma propriedade pequena, e se ele não tiver... Às vezes ele faz parte de uma família, e aí eles dividem e se torna... Cada um faz uma parte. Né? Isso é uma outra que eu acho bacana, também interessante, divisão das tarefas, levando inclusive as habilidades e competências das pessoas. Né? E cai bem a calhar falar um pouco disso nesse momento, já que a gente está passando por uma crise no setor leiteiro, né? Todo mundo falando de baixa. Na verdade, todas as commodities e produtos estão no momento de baixa. Mas o leite se fala muito pela crise. A gente vê manifestações, produtores super insatisfeitos com a atividade. A gente viu que a gente teve uma redução de mais de 50% dos produtores nos últimos 5, 6 anos, no estudo pela Emater. E muito por essa crise, lógico. Um pouco pessoas que não eram totalmente dedicadas às atividades acabaram saindo, mas muita gente boa também acabou saindo no processo por não conseguir gerar a receita ideal. E essa forma de agregar valor ao produto se mantém eles na atividade, com uma remuneração melhor e tudo. Mas afinal, é para todo mundo esse processo? Não é. Porque é um outro negócio que acaba se criando, né? E é trabalhoso. Não dá para dizer que não é.
Ele não é porque dentro dessa divisão que eu estou criando aqui, né, ela existe, mas estou falando para o público entender, esse pequeno ou médio, ele precisa principalmente acreditar no que a gente mais trabalha, que é a venda do conhecimento. A pessoa não tem como montar uma agroindústria hoje, simplesmente vou começar a fazer. Sim. Não é que ela não faça, tá? Normalmente todo mundo faça o queijo em casa, né? Na panela, o seu doce de leite. Não é isso. E tem que continuar fazendo. Outra coisa é um negócio, né? É um negócio, tá? E não estou falando de indústria grande. Então, se você não tem um conhecimento que oriente da onde eu começo, como é que eu transformo o meu produto, para quem eu vendo, qual é o meu objetivo. Eu não posso trabalhar, eu não posso concorrer com quem... Eu não posso produzir... né? Mussarela. Sim. Mussarela é um produto que um monte de gente produz em grande escala e você não vai conseguir chegar no preço dele. Você tem que produzir algo diferente. E por isso, a pessoa ela tem que, talvez, não sei se ela sabe, mas no mínimo ela tem que ter a capacidade de entender que ela precisa aprender sobre. Precisa comprar conhecimento e é uma coisa que não... porque é um pouco o que o Armin diz, né? Começam a mudar... Tu falou, né? Das habilidades, dos conhecimentos começam a mudar, né? Porque eu tenho que começar a comprar outro insumo que eu não sou acostumado. Sou acostumado a comprar ração, parte sanitária, e aí eu passo a ser um produtor, né? Uma indústria, e eu tenho que comprar outras coisas. A venda do conhecimento, eu acho que é muito simples, muito fácil conversar com vocês, porque é disso que vocês vivem, né? A venda do conhecimento, ela é complexa, porque você não sai com nada na mão, né? Então, né? Esse é o dilema todo, né? Aquela coisa que é básico, mas eu acho que precisa, sem a gente combinar, eu acho que... Como que a gente materializa... Como é que a gente materializa? O nosso... né? Isso. Por mais que tu escreva, mostra... Não, né? Você tem que ter... Mas eu acredito que hoje, essa geração... que eu estou comentando, que tu me perguntaste quem é o teu público, são exatamente pessoas que começam a entender a necessidade disso. Não só por ter um nível de estudo, que não vem ao caso, mas por entender sobre essa competição de mercado e pelo próprio acesso a redes sociais. Né? Ver que existe a necessidade disso, eu preciso me inserir no mercado, eu quero fazer isso, eu também faço isso, mas eu preciso de alguém que me diga como fazer. E são pessoas, às vezes, oriundas de outros processos que levaram um prejuízo enorme, né? Que normalmente a pessoa, não, muito caro, deixa eu vou fazer por mim mesmo, lá pela frente eu chamo alguém. E aí, quando chama alguém... Geralmente é para apagar o incêndio que tá... Isso, ou alguém diz assim, então, agora... né? Às vezes o preço, inclusive, é mais caro, né? Porque... Eu falei há pouco, tem um corte nosso aí, né? De um outro episódio, que assim, geralmente a gente é chamado... isso tá mudando, mas geralmente é quando tá pegando fogo, ou já foi, e o cara ainda diz, né, eu devia esperar um pouquinho, eu tinha que ter dado uma arrumada aqui pra te chamar, né? Mas a gente já tá notando que tem pessoas assim que estão, cara, eu quero crescer. Recentemente a gente tá com um cliente aí, né, na parte da irrigação, diz, cara, eu tenho um mercado enorme na minha mão, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, então eu tô chamando vocês pra fazer isso, vocês estão vindo aqui pra me fazer bombar mais. Então tem uma história muito legal de contar pra você sobre isso, porque ao mesmo tempo que uma pessoa pode me contratar, nos contratar, e a gente faz um trabalho e ele fica feliz e o queijo melhora, né? Eu tenho um caso, acho que muito legal de contar pra vocês, e vocês vão entender bem. Um casal, e ele italiano, ela brasileira, por uma questão de herança, ela ganhou uma terra aqui próxima a Porto Alegre, aonde ela tinha soja. Ela tinha soja, não me lembro a quantidade lá, mas... E o sonho dela era montar uma queijaria ali. Só que ela não tinha gado de leite, ela não entendia. Ela sabia fazer queijo. Ela aprendeu na Itália, os métodos maravilhosos, assim, sabia bem. E aí ela veio ao Brasil e tal, me contratou, a gente rodou em algumas queijarias, rodamos em alguns negócios. Quando ela me levou na propriedade, a primeira vez que eu olhei aquela quantidade de soja que ela ganhava no formato de arrendamento, eu olhei e eu disse, eu tenho que falar. Eu disse, olha, só pensa bem, você vai ter que comprar leite, né? Ela não teria vaca. Ou então colocar... Ela não sabia lidar com gado de leite. Gado de leite, como tudo, tem sua especificação. Sim, tem tudo. Ou vai comprar de produtores. Para o tipo de queijo que tu quer, tem que ser produtores bem selecionados, né? E tal. O cara já, na brincadeira ali, no teste, tem semanas que o cara já caía fora. De repente, ela começou a ver uma realidade. Passou ali um mês. Eles me chamaram. Disseram assim, a gente agradece muito, tá aqui. Pagamos 3 meses de consultoria. A gente agradece, mas a gente não vai entrar no mercado. E a gente agradece porque a gente percebeu que com a tua consultoria a gente ia deixar um valor e íamos entrar num algo que a gente não conhecia.
e não teríamos dinheiro. Então, acho que o conhecimento, ele também é isso. A sinceridade e a honestidade. Não, eu poderia ter, em vários momentos, convencido eles, né, isso, mas eu acho que aí vem a linha ética e de um conhecimento profundo do que você está falando. Me dou com as pessoas até hoje, eles seguem sendo arquitetos e tendo a sua soja arrendada lá. E olhando, agradeço, a gente fica feliz por você, e inclusive pagaram por isso, né, entendendo que esse conhecimento nós... É aí que a gente transforma, Antes de entrar e fazer um baita gasto, né? Já poderia já chamar no meio, já tá lá inviável. Né? Então, claro, essas situações vêm a todo momento, mas geralmente o cara já tá, né? Já tá. E aí o cara tá no meio de água, já tá pela cintura, ele já tá molhado. Pra frente ele pode se afogar e pra trás ele já sujou a roupa ali, ele vai... É um embasamento técnico, científico, né? Que a gente tem que criar e a gente... Tudo que a gente faz hoje é nisso, mas esse comportamento ético ou esse comportamento de repetição de vivência, porque até em Rondônia eu morei, né? Sim, lá coloquei... Nós não falamos isso aí no teu currículo aqui, Pois ó. então, e lá eu colocava o pé no barro e olha, posso dizer que um barro, porque você sabe que essas estradas de lá não é bem assim. E a gente fazia a cadeia do leite lá. Depois até comento com vocês, porque lá era um pouco diferente. Lá foi o meu início de carreira, né? Que me jogaram com o pé no barro, com o pé na indústria, com o pé de tudo, né? Tinha saído da academia e levei aquele susto lá. Mas e eu acho que você tem essa... É tudo isso, né? O teu conhecimento e toda essa ideia que traz a guria do queijo, né? Que a gente... Olhando assim, mas é isso que traz, assim, é uma ideia bem... E quando tu vê o mercado hoje, né? Isso que o Armindo comentou, né? Todo mundo se queixando. Quando tu olha dessa tua janela que... Tem muito mais oportunidade do que tu consegue enxergar muita coisa. Muito, muito. Assim, eu acho que a gente não... Entendo também que existe a questão de habilidade, querer. Eu talvez não queira, né? Esses dias também fui numa cliente que ela disse, eu não quero expandir, ponto. Eu não venho com planta. Eu acho que é a sinceridade dela, porque eu tenho filho tal, não quero... Tá tudo bem. Eu acho que a comunicação entre o consultor e o teu cliente é muito importante. O que você quer? Não, eu não quero crescer. Pra mim tá bom assim. Então, Tu mostra, né? E como que o cara se mantém no mercado? Por exemplo, porque explica um pouquinho desse mercado, falou de diferenciação. Isso. Tá, eu abri minha agroindústria, eu vou vender sempre nas feiras, na Expo Inter, na feira tal, porque fica muito disso, né? Agricultura familiar, o queijo vem da agroindústria, vai ser vendido em alguma feira, passou aquela feira. Como é que esse cara entra no mercado? Ele vende para uma grande rede de supermercado, ele tem que achar como é que ele se posiciona aí? O que o Brasil come hoje? Qual é o queijo que o Brasil mais consome? Que tipo de queijo aí, eu perguntar também. Se a gente perguntasse assim, ó, qual é o queijo que mais consome no Brasil hoje? É mussarela, tá? Tá? E quem trabalhou na mussarela... Sabe que não come. Sabe que, né, é o Fusca e a Ferrari, né? Mas você precisa trabalhar na mussarela de 110 mil litros dia para você poder trabalhar o que eu trabalho hoje. Eu acho que isso faz parte. E... como é que se posiciona um produtor de lácteos, né, diferenciados? Primeiro, rede de supermercado não vai ser o lugar, porque eles vão estar sempre, grandes redes, né? Eles vão estar sempre ali chamando a questão de preço. A questão do produto artesanal não é informal. Acho que isso fica bem claro, né? Normalmente o nosso primeiro processo é a formalização dele, né? Eu quero que ele seja formal. E essa formalização, ela passa por uma questão... Né, outros alvarás e o principal que a gente tem, que é o sanitário. O principal, não digo para mim, né? Dali a gente vê um mercado de expansão. Tá, deixa eu só aproveitar esse gancho. Esse cara na propriedade tem o quê? O leite saiu da sala de ordenha, foi para um resfriador, vai entrar na indústria. Direto. Como é que é a indústria desse cara? Ele tem uma sala fechada, eu brinquei do pé no barro, né? Tem que estar essa questão de higiene. O que é o mínimo que ele tem que o produtor tem que ter lá e mais alguns alvarás, licenças? Né? A estrutura física hoje, ela pode ser menor e muito mais organizada e enxuta e você conseguir vender para todo o Brasil. Hoje o nosso sistema brasileiro permite, através dos equivalências ou selo arte, que você venda para todo o Brasil. A estrutura, ela continua pode ser pequena, não precisa ser uma planta grande, só sempre lembrando que você tem um fluxo. Entra leite, sai queijo. Né? Então, quadrado que sai é mais ou menos assim, e a gente vai moldando. Tem uma estrutura que não tem uma necessidade de ser longe da ordenha, como antigamente, né? Então, você consegue montar uma estrutura física próxima, e isso também ajuda, porque você tem leite que é um perecível, não precisando viajar. Claro. Né? Isso é muito bom. Na maioria das vezes, a gente faz a canalização direto do tanque para a sala de ordenha.
Então, você nem usa mais tarro. E nós estamos falando de propriedade pequena, tá? Não estou falando assim, não. Estou falando de propriedade que a gente trabalha assim direto. Faz essa canalização e começa o processo de produção. Salas, obviamente que a gente tem as câmaras de maturação, por isso que fui estudar até na França sobre isso, que hoje isso é um dos pontos muito importantes nesse processo ali. Então, você tem uma estrutura bem mais enxuta, né, do que as pessoas antigamente solicitavam. Porém, uma funcional e, principalmente, adequada aos padrões higiênicos sanitários, independente se seja no interior ou onde for o tamanho dela. E hoje a gente consegue fazer isso de uma maneira bem mais simples do que as pessoas possam achar. Tipo, não, nunca vou conseguir. Eu acho que não tem jeito. É muito caro, é muito investimento. A gente tem muito sistema hoje que dá esse financiamento, né? Que trabalha em cima desse mercado. Aonde se vende esse produto? Esse produto é um produto que não fica nas feiras de pequenos. Ele até começa em feiras, como uma forma de teste. Pegar. Porque para ele entrar num mercado maior... Não maior, um mercado mais exigente, ele tem que estar redondinho. Senão ele vai trazer um problema sério, né? Do ponto de vista, quem compra são normalmente pessoas muito mais exigentes. Então, entendendo que ele é artesanal, que não vão ser todos iguais, que vai ter sazonalidade, mas que tem critérios mínimos que a pessoa vai pagar por isso. Ele vai exigir. Então, as feiras iniciais, elas trazem... Mas eu que comprava os queijos diferentes nas feiras, agora caída. Não, eles começa lá, eles começam lá. Normalmente eles começam, alguns permanecem lá. Sim, e tá bom para eles. Né? Esse cliente que a gente tá falando... ele vai mais para... Ele vai para botar empórios. Cara. Exato. Aí depois ele entra nesse outro momento. Então, a gente tem hoje os empórios, que são grandes parceiros. A gente tem hoje muito trabalho que se faz com os próprios chefes de cozinha, né? Chefes que acabam utilizando nas suas cozinhas autorais. E feiras diferenciadas, assim, a gente tem algumas feiras nacionais aí que trabalham com isso aí. Trabalho muito com a questão de cestas, eu trabalho com essas pessoas que vendem esses produtos assim. Mas a cadeia já tá mudando, ela já tá vindo buscar direto no produtor? Muito. Já tá essa conexão aí? A maioria dos produtores hoje que eu assisto já está, ou os que já não estão, com ideia de a nossa agroindústria tem vidro, para não precisar botar o pé no barro lá dentro, mas poder olhar. Porque as pessoas querem ver como faz. E eu acho isso ótimo. São agroindústrias de fácil acesso. Isso é uma diferença muito grande de Rondônia. Apesar de ser no barro, de fácil acesso. E que eles promovem eventos, turismo, né, obviamente com outros parceiros. E aí também o produtor vai lá e compra, o consumidor vai lá e compra, porque ele quer vivenciar o momento. Tá, então para a experiência dele acaba sendo o comércio. E conta um pouquinho a história desse queijo aí, já que tu falou esse queijo, que a diferença? Esse aí, ele... dentro das nossas, na linha de raciocínio, assim, a gente tem uma ideia, que até para explicar ele, de um tempo para cá, faz um pouco mais de 10 anos, a gente iniciou no Brasil uma espécie de revolução queijeira. Sinceramente, não gosto muito da palavra revolução, tá? Porque parece que é uma coisa... que, na verdade, eu entendo que é uma evolução queijeira, né? Mas a hashtag lá, revolução, eu acho que é uma evolução queijeira. Que a gente tira o nome do tipo. O tipo... né? Tipo camembert, O tipo, ele é necessário, a gente precisa por uma questão legal, não temos como mudar isso, mas eu não sei até que ponto isso fica legal, né? O que é o tipo? O tipo é o tipo, né? Porque não é exatamente aquilo. Na verdade, você não legalmente, né? Oficialmente, você não pode registrar aquele produto com o nome dele porque tem uma origem protegida ou uma identificação geográfica, né? Mas principalmente a origem protegida, né? Porque as exigências são mais... Mas ele se assemelha, eu só não posso dizer... Ele não é uma champanhe, talvez para quem... Isso aí. Para quem nos escuta, que é mais... A gente fala, tudo é champanhe. Não, tem espumante, porque champanhe só é de uma região da França e só aquele vinho espumante produzido lá. Então, quando eu vou no mercado e tem um queijo tipo... É por isso. Ele tem todas aquelas características, ele só não nasceu lá. Nasceu lá, exato. Tá. E aí, com essa ideia, a gente cria hoje o que a gente chama de queijos autorais. Então, dentro dessa evolução queijeira, hoje as pessoas estão criando queijos autorais. O que são queijos autorais? É um queijo que a gente batiza com o nome, né? O Ministério agora está permitindo, se a gente ajusta ali, consegue, um queijo que ele é o que ele assemelha-se a algum, talvez... Gosta mais maturado, menos maturado, mofo branco, mofo... O que vocês gostam, sabe? Não, eu gosto de queijo mais fresco, eu gosto de... Mas ele não é o tipo. Ele é um queijo autoral que normalmente ganha o nome
batizado, alguma coisa da propriedade, né? Tem alguma Porque coisa... o tipo também, eles tentam se aproximar daquele queijo. O camembert, tipo camembert é o... E aí tu tem um ponto de comparação. E se você for fazer essa comparação, você não vai conseguir Não se tem como comparar. ser o mesmo queijo. Né? Porque, E isso aí tem um processo de educação, porque senão vai dizer, cara, ele é meio parecido, mas não, mas ele não era para ser mesmo. Perfeito, exato. É a comunicação que tem... Olha, não é para ser. Não tô dizendo, é tipo que não é tipo nada. Ele é o queijo... Esse aqui é Mas, Cris, aí, deixa eu insistir um pouquinho. Porque aí, pra mim, tá? E aí também clareando isso, porque eu tinha tudo que era associado tipo tal... Ele é ruim. Ele tem pouca qualidade, porque ele é, mas não é. Pra quem é velho, vai fazer o Denorex, né? Parece, mas não é. Isso aí, é Denorex. Esse é velho, entrega a idade. Então, é quando eu tinha cabelo, né? Essa nem é do meu tempo, essa aí. Denorex. Então, eu tinha isso assemelhado que não era baixa qualidade. Não é. Ele não... Tá. É uma questão legal. Você não pode... Alguns produtos a gente não pode registrar. Isso vai além dos queijos. A gente tem os produtos carnes também. Porque você tem alguma questão de alguns países que tem... aquele queijo só pode ser produzido lá naquela característica. Se você quiser produzir aqui, você vai ter que colocar o nome de tipo. Não são todos, óbvio. E isso é um ponto que eu digo que me deixa um pouco... Assim, as pessoas precisam entender exatamente. Sim. Tranquilo. Tô meio trancado aqui hoje, tô meio estilo sala de redação. Pô, velho, sou eu. Tá, mas aí tu ia seguir nessa questão dos queijos, tá? Então a gente tem... nós estamos trabalhando com queijos artesanais, autorais, queijos que vão se diferenciando. Esse é o caminho para quem está produzindo. Senão ele vai ter que brigar na vala comum lá com o mussarela e aí ele não consegue. Ele não vai conseguir. Nós vamos voltar pro queijo, mas eu quero fazer um cortezinho. Ó. Aonde que entra o produtor, o cara que está nos ouvindo, que é produtor rural, o técnico que nos escuta bastante, que tem influência lá na vaca, que se o cara está produzindo 15 litros, 20 litros, a raça que tem ali está cruzada ou não, a qualidade, né? A gente fala muito em qualidade de leite e a matéria-prima parte dali. Como é que ele influencia nesse processo? Aquele leite que lá no dia a dia, a ração que ele está dando, né? Entenda a ração, a alimentação como um todo, vai influenciar no teu produto final aqui. As propriedades, inclusive, elas mudam ou de consultor e mudam muito dieta quando elas vão para esse lado, porque o objetivo não é volume. E posso dizer que a academia forma a gente para volume. Produzir. Pelo menos formava, né? Formava muita gente para volume, né? Volume, gordura e volume. E a gente, para a produção de queijo, eu preciso de extrato seco, principalmente de caseína, proteína. E a gente, uma genética... Eu não faço, né? Mas a gente uma genética e uma alimentação, você consegue traçar um pouco mais disso aí, de qualidade, de composição, para você converter mais. Você converter significa... Leite para virar mais massa de queijo, assim, mais. A primeira coisa é isso. Para você tendo um produto com mais sólidos, principalmente quando a gente trabalha com a caseína, a gente acaba tendo um produto, primeiramente, que vai converter melhor. Existe um cálculo básico que para você não ter prejuízo, você tem que, no mínimo, 10 litros, 1 quilo. Mais os 10 litros, aí você já tem que pensar se você não está tendo prejuízo, tá? Então, a ideia é você diminuir 10 para 1, 9 para 1. E isso é totalmente ligado ao como produzir. Como produzir. Genética e nutrição. E no campo. E depois, isso é uma coisa, e depois entra a diferenciação dos sabores. O quanto é da alimentação e o quanto é do processo, por exemplo, de maturação. Explica um pouco pra gente dessa outra. Então, o primeiro é essa questão de ser mais extrato seco do que os outros. A segunda questão é o alimento. Então, o alimento hoje... A gente tem necessidade, precisa, né? Não pode ser fazer de ter os concentrados, mas a alimentação a pasto também vai dar traz mais sabor. A gente tem uma questão química, bioquímica envolvida nisso aí, como tem na carne, que mostra que os compostos formados a partir da pastagem, seja nativa ou cultivada, ela traz compostos aromáticos diferentes, né? Então, isso falando de uma forma simples, né? Entendendo que a alimentação, silagem você tem que ter, porque o gado de leite é complicado, né? Então, em que épocas, quais situações, qual a quantidade? E ração.
Mas o que a gente vê hoje, esse produtor que já está ou já está iniciando esse processo, ele já começa a converter para esse lado, cada vez mais. Que a gente teve com o André, ele falou a mesma coisa, assim, né? Abriu um pouco, ele falou assim, quanto mais grão na dieta, menos sabor direto na... e pro leite segue do mesmo jeito. E aí eu tô falando assim, mas eu tenho uma indústria toda orientada para quantidade e para produtividade, quantidade e produtividade. Qualidade em termos sanitários, vou usar essa palavra. Não para esse lado da diferenciação. Perfeito. Isso aí, ó. Isso aí eu noto, lá no meu pé do barro, eu noto muita diferença. A gente percebe que, não todos, né, mas a maioria dos colegas que fazem a parte de consultoria de campo faz muito bem para isso, para volume. Porque foram treinados, muito bem treinados. E a indústria está me pedindo isso. E a indústria me paga, ela não me diferencia, ela está me pagando quantidade. Mas quando a gente chega nessa parte ali, a gente diz, olha, a gente precisa de profissionais formados para isso aí, para trazer uma dieta, uma alimentação que você consiga produzir um volume, não me importa, porque o que fica é soro. E soro, além de ser um coproduto, você pode usar, mas ele ainda é um dano ambiental, então é um problema. E a gente não... Então, essa questão, ela ainda está em processo de ajuste. Tá. Por isso que talvez, tu me perguntando, todo produtor pode transformar em queijo, doce de leite? Todo mundo pode. Mas para a gente começar a ter produtos diferenciados, no sentido de sabor, valor, você precisa saber como é que você tem toda a sua estrutura lá na produção, principalmente alimentação e genética. Talvez ele não vá conseguir chegar no que a gente prevê ou precisa para transformar num queijo como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. São coisas que vão complexando todo o elo, né, para chegar. Porque às vezes a gente olha, né, tu chega no supermercado, o queijo tá R$100 o quilo, 150. Nossa, tá louco. Então, até ele chegar então nesse... olha a mussarela a 40 e pouco, R$50, falou que já é um valor bem diferente do que pegar 4, 5 anos atrás, a mussarela, sei lá, metade do preço, né? E hoje a gente vê que e esses queijos têm que criar toda essa cultura, né? E eu ia te perguntar o quantas pessoas conhecem do queijo, porque eu morei um tempo fora, né? Morei na França. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, falam que tem mais de 300 tipos de queijo, né? E é preciso aprender a gostar. Quando eu tava indo pra lá, tinha um amigo meu que falou assim, não, cara, comer queijo com sabor um pouco mais forte, assim, é igual tomar cerveja. Ninguém toma o primeiro gole gostando, e depois o cara vai pegando gosto. E, de fato... E o queijo também, acho que é meio isso, né? E o quanto a gente consegue... Talvez dizer aí como é que começa tá a trabalhar um pouco da guria do queijo. É porque o teu trabalho hoje está muito voltado em educar. É uma educação do teu cliente. Tu está ensinando o consumidor. A primeira questão é assim, ó. Se vocês me perguntarem qual é o queijo bom, depende. Eu vou sempre dizer, queijo bom é queijo que vende. Sei que é uma... Porque entendam que vocês entendem, meu trabalho começa lá na propriedade rural. O meu início todo o meu trabalho é essa assistência para ajustes ou desenvolvimento de produtos. Tá. É isso que eu faço. Aí a parte estrutural, mas o desenvolvimento do produto em si. Né? Eu sou bastante responsável hoje por desenvolver produtos. Ajusta ali, põe mais ali, né? E assim a gente vai indo. E nesse ajuste tu entra lá para dentro e vai... Direto. Vai ver todo o processamento, mas também o produto final. O ajuste é bem nessa autoria do queijo, para ter os diferenciais e... Que as pessoas acham estranho assim, mas... como assim você vai entrar? Não, eu não entro eu assim, tá, eu entro, ponho o meu branco e eu faço queijo. Eu faço doce de leite. Eu faço. Né? Eu não faço eu faço com eles. É muito diferente de tu dizer, você vai dizer isso? Não, eu faço. Hoje, meu modelo de consultoria, inclusive, é trabalhar os dias que eu estou nas propriedades direto e aí trabalhar aquela parte de ajustes finos, né? Via virtual, que hoje eles têm, né? Então, faz uma videoconferência rapidinho e tal, porque a gente percebe que é melhor, o meu trabalho com eles lá é melhor. E tudo que vocês imaginam, assim, desde embalar doce de leite às 11 da noite. Tá? Porque eu percebi que existia possivelmente um problema. Eu estava olhando tudo menos a forma deles embalar. E eu disse, eu acho que não falei. Furo. Pode ser que tenha um furo. Não falei. Aí a gente fica ali, né, tal, e diz, peguei. Então, tem que estar disposto, né? Digo assim, a gente não tem aquela coisa de sair correndo, né? Não, você tem que estar disposto porque você tem que olhar o produto. Aí vem o conhecimento de você saber fazer. Não todos os processos, porque não tem problema nenhum de alguns, ele talvez até sabe mais do que tu, algumas coisas não tem problema. Troca de conhecimentos faz parte, né? Mas a essência. Aí a gente conversando sobre essa questão desses produtos, né? Além de desenvolver, aí o outro momento,
há um tempo atrás, o pessoal disse assim, acho que a gente precisa vender esse produto, né? Esse queijo bom é queijo que vende, a gente precisa vender. Então, vamos fazer oficinas, um tempo atrás, nem existia a guria do queijo. Vamos fazer oficinas, né? Mostrar... O Armindo está falando assim, na França são queijos diferenciados, você tem esse queijo que vocês vão comer aqui, que eu trouxe para vocês, ele já é diferente, nem sei se todo mundo gosta, né? Porque não conhece, Se tá? o Bruno não gostar, já pode... Eu ia dizer que tu já não ia te adaptar, te conhecendo bem, eu posso levar. E aí a gente... Troca por uma mussarela. E a gente, Duas Isso por um. acontece. O pessoal adora o provolone, né? Provolone é impressão, né? Porque o provolone, ele tem tudo gosto menos de queijo, né? Porque na verdade o gosto dele é do defumado. É um defumado, exatamente. Então eu acho assim, mas a gente entende do geral que assim, importante que as pessoas comam, tá? Acho que também assim a gente não pode Claro. isso não... Não, importante que comam. Aí o que a gente acontece ali, a gente começou, então vamos fazer essas oficinas, e aí você vai mostrar como é que as coisas... Só que a ideia inicial era alguém fazer a oficina, não eu. Porque eu sou acadêmica, eu não sou muito, né? Alguém. E aí alguém disse, não, essa pessoa é você. Eu digo, eu não. Eu sou a pessoa do pé do barro, da sala de aula, do laboratório. Eu não sou a pessoa que, né, que tem toda aquela... Não, mas aí você vai trazer a confiança e vai saber falar dos produtos. As primeiras oficinas era o robô, né? Eu já tinha todo esse currículo, eu era o robô, né? Robô porque a gente... Desconfortável, totalmente. E outra, você tem que entender o que o consumidor quer ouvir. Ele não quer saber o que é positivo, negativo para tuberculose, brucelose, né? E aí entra o papel que todo técnico não gosta, que é vender. Exato. Aí eu não sou vendedor, porque Deus o livre, tu tá vendendo o teu produto, explicando o que ele tem. Pode ser uma venda mais técnica ou menos técnica, tá vendendo. Tu tá vendendo o teu produto. Primeiro, e aí veio a guria do queijo. Só vou para esses locais com produtos, não só que eu sou consultor, porque seria muito, né? Mas que eu conheço a procedência, porque está vinculado ao meu nome. Isso é certo, né? Essa procedência de compreender a ideia da pessoa. E a gente percebeu que isso fez com que realmente as pessoas começassem a procurar muito esses produtos. E as perguntas, no meio daquele... Sempre tem um mais técnico que a gente... Aí sim, a gente ficava até confortável quando o cara fazia a cadeira. Fica até... Né? Sempre, mas adoro. Eu adoro porque daí entra no minha zona de conforto. Lógico, com os dias eu fui amaciando. E hoje acho que eu sou bem mais... As pessoas que assim que vieram a primeira, a segunda, né? Olha, nossa, você parece que nasceu ali, né? Não nasci. A adaptação da linguagem, o jeito de falar. Esse é o mais... Sim. E era assim, eu já tinha um tempo de formado e tal. E eu dava aula, já tinha sido... de todo esse currículo. Mas são os desafios na vida, né? Que a gente... E o público foi aí também. Então, uma das formas de comunicar é a guria do queijo. E aí tu é chamada para esses eventos ou para mostrar um pouco do queijo, as harmonizações que casam muito com vinho também, né? Acho que essas duas coisas são um completa o outro, né? A gente falava até ontem, no último episódio, sobre esse movimento da carne também se assemelhar ao vinho, aos terroirs, e a harmonização, e o queijo pega um pouco disso. Porque tu tem que aprender a consumir, né, o produto. Porque tu compra, às vezes, um produto de alto valor, e se tu não souber consumir ele da melhor forma, tu vai ter uma experiência ruim, logo aquele produto para ti não serve mais, ele vai perdendo preço. Então tem todo um processo, né, a gente vê isso com a carne, por isso que a gente às vezes não pode passar a carne, pô, tu sabe que tem um processo. Aí tu paga um valor para um produto super nobre e tu acaba. A mesma coisa com o vinho, quanto mais tu te aprofunda. E isso também tu falou, né, do provolone, né? Todo mundo quer provolone. Sim. Porque é o do churrasco, é aquela coisa assim. Mas tem uma evolução, né? O cara sai, todo mundo começa na mussarela. Isso é uma boa. Todo mundo começa a mussarela. Isso eu falo, meus alunos acham engraçado, Como né? é que é essa escadinha? Aquele picadinho, né? Que a gente isso é bem legal de falar assim. Se for pra alguém começar... Começar, quais queijos começaria? Começaria pela mussarela, o colonial... Colonial, que é um autoral hoje. Porque colonial, no nosso estado, tem... Eu fiz uma pesquisa muito grande de 4 anos. Antigamente era o que rachava, né? O colonial. Hoje a gente tem já tem um transformamento autoral por isso. Então, como é que a gente começa, né, a consumir queijo? Primeiro, assim, tenta sempre comprar o menor peça possível. Porque as peças, principalmente as peças de queijos autorais, eles ou na maturação ou na barriga do consumidor. Então, isso já é... Não são queijos para te ficar lá estocando e tal, porque eles vão perder sabor, eles vão... A gente, né? A gente trabalha muito essa questão de como estocar, de como armazenar em casa. Tem que tirar 20 minutos antes, né? Para o consumidor aprender. Tá. Nossa, que gelado, que coisa horrível isso. Não, faça isso, né? Daí a gente... Consome a temperatura ambiente. Que tempo de geladeira máxima? E abril vai consumir em quanto tempo?
Uma semana, 3 dias, 4 dias? Depende, não. O ideal seria... Depende do tipo de queijo, né? Os queijos que são mais maturados, que são mais secos, né? A gente trabalha ali eles... Tu consegue ficar ali mais de uma semana, até 10, 15 dias. Os queijos mais frescos é consumo rápido mesmo. Né? São produtos que você tem que orientar realmente o consumidor para ele não cair nisso. Então, vamos lá. O que é um queijo interessante? Eu sempre acho que as pessoas que... O genérico, assim, é os queijos que são menos picantes. Né? Os queijos menos picantes, menos maturados. Que são aqueles queijos suaves. A gente tem ali um Minas Frescal, o Minas Padrão, né? Que você vai ali... Alguns autorais a gente já tem também que são bem tranquilos. Bem assim, suaves, assim. Bem suaves. Quem gosta vai gostar. Quem não gosta... Todo mundo vai gostar. A gente tem esse... Eu tenho, tipo, no portfólio produtos. E eu sempre digo pro produtor, tu tem que ficar com esse aí. Que num outro lado é que o ele dá um pouco mais de volume pro negócio, dá uma fluidez maior. É o nosso giro. Você tem produtos que vão ficar 6 meses maturando, 4 meses maturando. E você tem o queijinho de 15 dias. Tá? Ele não deixa de ser saboroso, ele não deixa de ter valor agregado, mas ele tá o giro. Isso é a economia do mercado. Negócio, Então, vai lá, né? Faz, às vezes, mais do que uma câmara de maturação, até pensando nisso. Ó, isso aí vai ser aquele que vai girar. Que ele vai na torrada, ele vai no café da manhã. É o do dia a dia. Do dia a dia, ele talvez até... Que tem um gostinho um pouquinho diferente da mussarela, já tem essa diferenciação. Exato. Ele não é a borracha com sal, mas ele... Né, com todo respeito, né? Pelo amor de Deus, trabalhei tanto... Com todo respeito da mussarela. Com todo respeito, porque até tem mussarela boas por aí, né? Mas ele são é um poucas, queijo... mas são poucas. O queijo coalho, que é muito... Eu acredito que é muito melhor. A gente tá agora no último concurso do estado aí, a gente provou uns excelentes, assim, que são propostas diferentes. Vai derreter, não vai derreter e tal. Então, essa é a questão, assim, tu começa mais ou menos por aí. Aí, o segundo passo da tua evolução, né? Você vai ali num queijo já com meia maturação. O que a gente chama de meia cura. Um tempo um pouco mais picante. Normalmente, ele já é um pouco mais... ele é um pouco mais... Menos água. E ele tem esse sabor que... Aí vem, assim, o que você gosta. Para mim, é um dos... O meia cura é quase a perfeição. Porque né, dentro de cada situação. Cada um começa a achar o seu caminho. Exato. Cada um começa a achar o seu caminho. E aí o terceiro ponto, né? Então, por exemplo, dentro de uma harmonização, a gente sempre vai ter no mínimo 3 produtos assim. Um mais suave, que vai começar, né? O meio e aquele que realmente vai dar o recado. O picante. O que tem ali. Não necessariamente precisa ser um parmesão, pode ser queijos só de maturação mais longa. 3 meses, 4 meses, né, que a gente tem ali. Então, e aí você vai determinando o que você gosta e vai se acostumando, né? Vai trabalhando o seu paladar para isso. E situações. Então, você está num ambiente mais... Num verão, você vai pegar um queijo de maturação de 6 meses com vinho tinto, não vai dar. Então, o que vamos trabalhar? Um mais fresco, um vinho branco. Terminar suando todo. Exato. Aí aquele queijo ali não vai... bem pesada, gordura, assim. Né? Ele vai ter... Não é que ele tem mais. Como ele maturou, ele concentra mais, perdeu a água, e ele vai ser mais gorduroso, mais amarelo. Então, né, você vai em pedaços menores. Essa é a ideia simples. E aí, bem no dia a dia, o queijo mais amarelo é o queijo mais gordo. Se ele não tiver aditivo, sim. Tem aditivo pra ficar mais amarelo. Sim. Se não for um cheddar ali que Exato, tipo cheddar, né? Tipo cheddar é um exemplo clássico, né? Hoje se coloca alguns produtos, não só o cheddar, se coloca urucum. Não é proibido pela lei, né? Mas pra deixar ele... Isso, ele ficar um pouquinho mais amarelo. Me dói. Eu digo, sabe? Aquela pizza de 50 reais que ela vem assim, 50, 60 reais que ela vem, 4 queijos, 8 queijos, aquilo ali, o que tem ali? Tem queijo ali? Tem queijo. Olha só, voltando assim, né? No primeiro início da minha vida, que foi que eu comecei na mussarela, porque todo mundo começa na mussarela, o nosso maior mercado, né, que eu trabalhava em Rondônia, né? Era uma empresa, era um grupo com 5 unidades. O que tu foi fazer lá? Conta. Eu fui desbravar, né? Porque a gente... Hoje eu me pergunto. Hoje não... Só que eu faço essa pergunta. Não, eu tenho meu chiquinho, né? Que é de lá e tal. Mas é uma coisa interessante, assim. Eu acho que foram... Que eu conto, assim, a minha início lá, né? Saí de lá. A gente foi... Faz bastante tempo. E aí, quando eu comecei a trabalhar, que eu peguei esse mercado aí, que era uma indústria... Eram 5 unidades, plantas, todas produzindo mussarela. E todas... beneficiavam entre 110 a 150 mil litros dia. Todas para produção de mussarela. Então, é toneladas. Sim. Tá? Todo mundo tem que começar assim. Acordar às 3h30 da manhã, chegar às 4 horas. Não acho que é passar mal, mas é você entender o sistema. Sim, um sistema bem bruto. Treinamento de transportador, porque a gente trabalhava com leite. Muito laboratório. E até hoje me dou muito bem
com essa pessoa que me contratou, uma pessoa sensacional, com uma visão de mercado incrível. E todo esse queijo, ele vinha para abastecer atacadão. Era feito em barras de 4 ou 6 quilos, tá? E vinha para abastecer atacadão, abastecer essas pizzarias de custo Mais baixo, mais assim, baixo, né? Então eram produtos assim. Tem uns que não cortam, tem um que não derrete. Derrete, depois vira... quando a baixa temperatura, ele fica uma borracha. E isso tem tudo a ver com a qualidade do leite. Tá? Não só com o processo tecnológico. E não dá para fazer milagre, né? Sim. Leite ruim, tu não consegue fazer queijo bom. Leite bom, tu pode fazer queijo ruim também. Pode estragar. Tu pode estragar. Então, lá, com a questão de ser um estado, com condições diferentes, temperatura, né? Sim. Tá. E estruturas diferentes, a gente tinha ali realmente uma questão de qualidade que ainda estavam se impondo. Isso foi mais ou menos em 2006, 2007, né? Estava ainda trabalhando mais a parte de qualidade. E aí se fazia muita mussarela. E aí é daí que vem normalmente a pizza que você está falando assim, né? Porque não tem como fazer valer uma pizza R$50 um queijo que custa R$150 o quilo. Não é essa pessoa. Sim, né? Então, são as questões de aonde vai. Que isso também o nosso cliente às vezes tem que saber. Ele acredita que vai. E ele diz, não vai. Essa pessoa não vai pagar. Porque ele ainda vai ter que pagar, vai ter que botar não sei quanto em cima e tal. E para ti, isso não serve. Então, ele vai... Tem que achar o público. Tem que achar o público. Né? Isso ainda é importante. As pessoas ainda não sabem exatamente o público. Tá, aí faz esse corte, assim... Vai lá pra França. Que é um povo que... Sei lá. E aí tem... Porque assim, ó, como que... É cultura, é anos e anos e anos fazendo isso, né? Melhorando como um todo. Porque a gente, assim, ó, a gente tem o queijo uruguaio, que é um queijo que é reconhecido por ser um queijo bom e tal. A gente que tá no Rio Grande do Sul, aqui tá mais próximo da fronteira, tem muito dessa coisa. Mas a gente talvez, com certeza, o queijo mineiro é o queijo mais conhecido no Brasil, aí, digamos, e o fora mais do famoso. Brasil, como queijo brasileiro também considero que é. O que esse pessoal tem? Tempo, estrada. Nós não chegamos lá ainda. Sabe, assim, a gente não chegou. Nós estamos ainda pelas estradas do queijo gaúcho. Que isso é uma outra... Se alguém me acompanha aí Eu não sou muito, né? Não sou a pessoa que... Porque a gente está no pé do barro, mas sempre que eu visito os meus clientes e tal, eu tenho pelas estradas do queijo gaúcho. Às vezes nem todo cliente gosta de ser identificado e tal. Então, sempre... E realmente é lindo, né? Interior e tal. Então, a gente precisa de tempo, a gente precisa de estrada. A gente precisa de conhecimento. Tem uma cultura toda ser desenvolvida do queijo. Né? Então, assim, ninguém está dizendo que o queijo mineiro não é melhor, não é bom e tal. Por que o gaúcho, paranaense, sei lá, não é isso tudo ainda por tempo? A gente precisa. Mas e o que tem nessa estrada, nesse tempo aí deles nessa estrada? Saber fazer. Que daí entra essa coisa do autoral, isso, que vou colocar um pouquinho disso, um pouquinho daqui. Aí que começa... Ele já é um queijo diferenciado. Cada queijo tem... Ele é um autoral. É isso? Isso, exatamente. Eles são queijos autorais. É o saber fazer. E se você... na França, Porque tô insistindo. A vaca é a mesma. Não, a vaca é diferente. O leite que já sai com uma qualidade diferente. O terroir, né? O pasto, o lugar de onde vem, das montanhas mineiras, da Serra da Canastra. Isso. Eu acredito assim, a França, que eu tive lá o privilégio de ir eu acho que foi uma das maiores experiências da minha vida profissional, né? Que foi fantástico, assim, porque tu sempre chega, acha que vai fazer uma coisa, chega lá e é 500 vezes melhor do que tu imaginava, né? Não dá para trabalhar com queijo sem conhecer a ciência da França. Não dá. Né? Hoje eu digo assim, sem nenhum... Não é para ficar... Não, tu tem que conhecer aquilo ali para poder entender. Minas, eles têm uma história com queijo, um consumo muito grande, acho que é importante, e tem um saber fazer muito presente neles. Tá? Se tu me perguntar assim, mas as vacas e tal... né? Não muda muito. Não, né? Eles trabalham muito com girolando, as técnicas de manejo são pequenos produtores também e tal. E tem o terroir, tem um pouco ali, algumas serras que realmente se identificam e tal. Mas na minha ideia é saber fazer mais organização da cadeia que fez eles criarem o que eles são hoje. Né? Uma organização porque eles representam algo histórico realmente no estado.
Então, isso fez eles né, a gente fala da Entenderam Canasa. talvez essa importância Muito antes de qualquer outra pessoa. A gente está falando do Brasil. Então, a gente tem várias regiões hoje que se destacam, que estão indo para isso aí. Então, junto com o queijo mineiro, hoje a gente tem o que a gente chama do caminho do queijo paulista. E o paulista, quando ele entra... Não sabe Business fortíssimo. Não tem, sem brincadeira. Então, o caminho do queijo, muito artesanal, maravilhoso e tal. A gente sempre indica, eu já fiz bacana e tal. Você chega lá, ele sempre tem o queijo do giro para pagar as suas contas, tá? O queijo você vai ver, mas na verdade você vai fazer... Você tem almoço, você tem o passeio, você tem... E fica bacana. Eles desenvolvem produtos excelentes, tá? Produtos assim, a tecnologia de produção deles é muito boa. Variedades também, né? Porque eles trabalham ali, são várias queijarias. Então, são regiões que se desenvolve muito queijo. Quando a gente vai para esses concursos, assim, eu sou quase exclusiva. Não tem muito gaúcho, né? Então, hoje botaria assim, tipo, os top 3 em Minas e São Paulo. Eu colocaria assim. E a gente tem hoje queijos excelentes na parte do nordeste do país. A gente está trabalhando ali, principalmente os queijos, alguma coisa de requeijão de corte, que são realmente legais. Depois que você conhece o Brasil, você entende, né? E sai daquele mundinho, entende que sim, né? Ele tem. Posso não gostar, mas quando você é jurado, não tem que gostar, né? Tem uma questão técnica que a gente vê ali pessoas bem dedicadas, com saber fazer e com uma capacidade muito boa de mercado. E, ao mesmo tempo, sem sair também daquilo ali. Sabe? Aquela coisa, enche de tempero o queijo. Não tem nada contra tempero, né? Mas... Um oréganozinho. Alguém já viu o queijo francês temperado? Não quero comparar, tá? Pelo amor de Deus, né? Alguém já viu os queijos italianos agora? Esse ano a gente foi à Itália, conheci toda aquela região da Itália que faz os parmesões ali. Alguém já viu temperado? Não. Né? Não tem, porque queijo é queijo. Que brasileiro gosta de inventar, né? Exato. A gente tem que dar essa... O brasileiro inventa o mais. É o famoso cachorro-quente, né? Você pega o americano e o brasileiro... Isso. Agora, no último curso aqui no nosso estado, eu fiquei na mesa de um jurado bem experiente da Argentina. E aí, quando chegou um determinado tipo de queijo, ele disse... Chimichurri no queijo. Achei Deu um nó na porque cabeça ele do cara. foi assim, ele foi autêntico, assim, super... Ele só não entendeu, né? Daí a gente tentava explicar assim, porque a gente tinha chimichurri, que ele sabe, né? Quem que teve essa ideia? Com cheese, Exato. Pra mim é uma aberração. Mas, veja, eu acho assim, a gente tem que comer o que a gente gosta, tá? Isso tá tudo bem. A gente só tenta trazer um pouco da tendência do mercado. Né? A gente tenta trazer, olha, pessoal, a ideia de comer queijo temperado é um pouco menor. Né? A gente tem alguns pontos hoje que a gente consegue trabalhar mesmo o temperado tem seus critérios. Então, dentro dessa ideia, por exemplo, da Minas e São Paulo, esse é o produto deles, né? São pessoas com o mercado já estão no mercado há mais tempo, muito organizados, tanto Minas quanto São Paulo, que faz com que eles conseguem levar queijo para fora do país, para concurso, que é uma forma também. Depois das feiras, tu tem que ganhar concurso. De comunicar. Claro. E na França, lá, o que tu viu que te chamou tanta atenção, assim, na diferença? Eu sei que é muito diferente, né? Mas é legal lá que cada região eles têm específico, né? A montanha, o tipo da vaca, tem todo o processo, tem a região que tem o queijo de tal lugar, tal queijo. Que é o autoral. São essas... Que é isso aí, né? Que o autoral com o tempo acabou... Isso. A França, para mim, como eu digo, a gente foi uma experiência porque... a escola que eu fiquei o tempo lá, tu tem que saber de queijo pra ir pra lá, né? Saber assim, eles vão te ensinar e tal. Sim, não é básico. Não, você tem que ser uma pessoa que trabalha com isso, ou seja, produtor, não precisa ser professor e tal. E quando a gente chegou, foi muito engraçado porque as duas outras pessoas eram também num nível intelectual muito alto. O professor Antônio, que é um professor da Federal de Viçosa, que é super mega, assim, já professor, assim, de tecnologia de alimentos, assim, um cara conhecidíssimo e tal. E uma outra de Curitiba. E foi tão engraçado porque pouco importa o que você tem, né? Você vai aprender a virar queijo, porque o curso, ele é pelo menos um turno 100% prático. Prático. Não é fazer de conta, tirar foto do Instagram, depois sai. Não é. Até porque a gente não pode tirar foto lá. Você faz o queijo azul. Gente, que responsabilidade, né? Porque então, tu vê ali, os caras fazendo um pouco, e aí você tem que fazer, você fica horas, assim, naquilo ali. Que é o método francês de ensinar. E é muito bacana isso. Nós, no primeiro dia, de noite, vamos aonde e tal. E aí a professora disse, espera os dias para ver se vocês vão conseguir chegar e ir em algum lugar.
Mas eu só quero dizer isso para vocês, assim, Então, essa diferença, e a gente foi em várias regiões, a França é pequena, né? Então, produzimos em várias queijarias. Todas elas têm exatamente esse modelo. A vaca, né? A raça, a alimentação, eles estão voltando muito para pasto. Muito, né? Eu fiquei, mesmo a territórios, mas uma área menor, eles estão concentrando cada vez mais em retornar para trabalhar mais com produção a pasto, né? Isso faz parte. E cada um com a sua característica de produto. O que é que eles têm que eu acho algo sensacional? Eles têm um comprador, né? Então, essa escola que eu fiquei, ele faz bastante isso. Eu não posso ficar com 30, 40 peças aqui, eu preciso girar. Então, você tem o afinador de queijo, que no Brasil a gente não tem isso ainda. O afinador, né, que a gente chama, que é é a empresa que compra e, bom, você quer um queijo com 40 dias de maturação, eu vou cuidar para ti, vou para aquele chefe de cozinha. O Uruguai já tem Ele isso. faz o meio do caminho, Exato. então, do processo. E aí ele consegue... O produtor, ele produz a peça e dali para frente Exato. a maturação, as O diferenciações. produtor produz a peça e Ele esses bota o locais... produto certo no lugar certo. Exato. E aí o produtor vai lá, faz, né? Lógico. E essas empresas, elas são empresas que fazem toda essa parte, eles chamam de affinage. A Armin sabe mais francês. Vai saber, não. Que é essa maturação longa ou não, né? Porque são várias câmaras de maturação com formas diferentes, escova, tem trata. A gente fazia muito, escovava queijo, passava horas escovando queijo. Escovando queijo. Agora tu vê, né? Eu acho fantástico. Foi lá pra França pra escovar queijo. Isso, entendeu? Não, mas eu acho que é fantástico, sabe? Assim, uma coisa porque tu tem como técnica. Tem, o cara diz, olha, não pode fazer assim, tá? Então, isso... E aí ele distribui pro mundo inteiro. É uma empresa que trabalha... Japão, valores altíssimos de mercado. Ele consegue manter o produtor, o giro dele, e ao mesmo tempo ele agrega o valor dele e distribui para a França e para o mundo. Então isso... Não, uma coisa que eu ia na França, é um negócio assim, é absurdo. Você vai no supermercado, qualquer rede de supermercado um pouco maior, era uma seção inteira. O que eu ia lá era o Auchan, que era o campo, né? Era uma seção inteira dos queijos mais embalados, assim, mas imagina toda uma parede, uma seção inteira de queijos, isso era de um lado. Do outro lado, eram os queijos, as peças inteiras que tu escolhia o queijo e o cara cortava. Então, se você quisesse ser mais rápido ali, um pouco mais industrial era ali, e no próprio mercado, lógico, não era ainda o nível de... Tinha um pouco de indústria, né? Mas você ia lá, eu quero 200 gramas do Comté, eu quero de tantos meses de maturação. E podia escolher um pouco mais os queijos. Eu, quando fui aprendendo a falar o francês, porque no começo eu pegava só aqueles amigos apontava. os que eu entendia, né? Isso. E depois não tinha mussarela. E depois eu comecei a aprender a dizer o que eu queria. Falar, eu quero 200 gramas desse, quero... E aí começava... Em casa eu sempre tinha, sei lá, uns 5, 6 tipos de queijo diferentes. Isso. Porque daí eu ia experimentando, comprava os diferentes e tal. Eu achei interessante o jeito que eles comem durante a refeição, né? Que aí entre, né, no meio do caminho ali. Ano passado a gente esteve lá e aí a gente visitou uma cooperativa na região de Cunhaque, né? E aí os caras não convidaram. Chegamos numa reunião dos cooperados e tal, e os caras... A gente foi comer com os produtores, tudo. E tem uma empresa que é francesa que a gente atende. Aí tava o Felipe. O Felipe, essa eu conto pra todo mundo, né? Porque ele adora contar as minhas. E aí pediram pra gente se servir. Passamos lá, os caras servindo. Era massa, né? Macarrão, aí o molho e tal. E eu vi aquele queijo bonito, aquele pedaço, assim. Cada um, né? Pegou um, assim, servia. Vou fazer igual. Vou fazer igual, né? Mas eu digo, vou dar um passinho pra trás, né? Não sei onde é que eu tô. Vou dar uma olhada. Os caras foram lá, pegaram o queijo. O queijo tava no começo, assim. Queijo, botava massa, botava molho. E beleza. E tinha sobremesa depois e tal. Aí a gente sentou na mesa assim e eu comecei a dar uma cuidada, né? Filipão pegou aquele queijo, não teve dúvida, né? Picou ele, misturou ele na massa e tal. E eu cuidando. Os caras, a francesada começou a olhar, ficou cuidando, comeram tudo. Depois que eles terminaram, eles pegaram o queijo. E aí comeram o queijo pra daí comer a sobremesa, né? Isso. E é porque é diferente, né, cara? E a gente mistura tudo no meio. Eita, chegamos... Eles têm o queijo da entrada, que é aquela... E tem o queijo que é pra sobremesa, que é pro final. Às vezes não tem nem doce junto. É só o queijo mesmo. E a gente... E é interessante, assim, e o hábito, né? Trazendo um pouco a questão de Minas ali, a quantidade de queijo que eles comem. Eles comem queijo em grande quantidade sempre, né? Não só nos preparos, mas no dia a dia deles faz parte. Então, aumentar o consumo, fazer as pessoas conhecerem, entender que queijo não precisa só ir na pizza e que quando vai na pizza não precisa ser um genérico, né? Você pode comprar um queijo melhor e fazer uma pizza com queijo diferenciado. Comparado a outros países, a gente consome quanto? Assim, muito pouco? Não sei se tem esse dado de consumo. Tem, mas a gente, até o nosso estado,
fica um pouco, não fica tão, mas a gente estava entre 5... A nossa é 5 a 4 quilos, 4 a 5 quilos ano, tá? Alguns estados conseguem chegar a 12, tá? Mas a gente tem aí países que é 25. Não comparem com a carne, tá? Claro. A gente não pode, que carne é outro valor, sim, né? sim. Mas imagina que tem não... muito chão. Tem muito. E o volume que você vai comer, né? Você tem um produto, por exemplo, um queijo maturado, um queijo meio cura, você não vai comer em quantidades grandes, né? Não é para comer queijo que vai te saciar rapidamente. Mas isso aí é uma ideia que a gente está trabalhando, né? A gente sofre muito de valores. Estatística é uma coisa complicada no nosso país. Assim, a gente não tem os valores exatos. Então, muitas vezes a gente faz baseado no que a gente vê e do que a gente pesquisa. Sim. Então, a gente está ali, começou com 3, aí vai um pouco 4, aí os melhores, alguns lugares 10. Mas a gente trabalha ali. O país que mais consome queijo não é a França, é a Grécia. Isso é uma coisa interessante, né? Em segundo lugar é a França. A Grécia é a que mais consome queijo. Então, a gente tem ali uma disputa que até acho que isso para nós... Mas se a gente fizer... Eu nem estou falando sobre a questão da nossa área, porque aí ficaria uma vergonha, né? Eu digo a quantidade que a gente consome. Sim. Porque as pessoas ficam nessa questão do consumo do queijo, talvez no lanche, na pizza, no picadinho, aquela coisa. E se você começar a trabalhar ele, você pode trazer ele em situações absurdamente legais, assim, trabalhando, por exemplo, uma sobremesa, indo com doce de leite, que é um outro produto que a gente trabalha bastante hoje, né? Que é a produção de doce de leite. É um processo de educação. E assim, hoje, tu foi te especializando, tá? Um bom tempo já na caminhada, velho. Hoje, quem quiser se especializar nessa área, né? Na área do queijo, de entender, porque vai precisar de mão de obra para tudo isso. Tem gente especializada para poder, com esse baita mercadão, né? A Cris não vai dar conta de todo mundo, a guria do queijo vai... Treinamentos online da Cris. Treinamentos online da Cris também, né? Mas onde é que hoje tem isso aqui no Brasil? Onde é que um profissional pode se especializar? Quem é o profissional? Ele precisa ser um veterinário, ele tem que ser um zootecnista, ele pode ser um engenheiro de alimentos. Quem é que consegue se especializar nessa área, consegue trabalhar? Quem é que está trabalhando hoje nesse mercado? O Cadeia do Queijo até dividiu, hoje separou o que a gente chama de técnicos, consultores, queijista e queijeiro. Queijeiro é o cara que faz. Queijista é o cara que comercializa, que tem lojas e empórios. Hoje tu tem... Não precisa, é um curso... Tu pode ser queijista. E tem até nome para isso. Então não se chama somente... Especializa na venda. Na venda. Na montagem de tábuas, exato. Na venda. Normalmente são pessoas que têm comércio de queijo especializados. Então, que é um cara que entende, do produto final. Sim, porque não pode ser um queijista, eu vendo isso. Não, ele é um queijista. Normalmente a gente tem ali, um exemplo para vocês, a gente tem em São Paulo a gente tem o Falco, que foi um dos primeiros queijistas. Ali em Florianópolis a gente tem o Thiago, que é mineiro. São queijistas e são denominados assim. Entende o público, o que é. Entende, e aí ele o público, vai atrás de produtos. Por isso que a gente conecta muito, porque eles sabem que às vezes me perguntam, né? Esse é o que a gente chama de queijista. É o cara, ele entende. E você tem que chegar lá, ele tem que saber que esse queijo vai vender bem, esse queijo... Então, ele tem que entender, sim, do produto. A gente tem o queijeiro, que é a pessoa que faz propriamente, né? E a gente tem esses técnicos, que aí você pode... Qual é a formação desse técnico? Olha, hoje o técnico... A gente saiu da veterinária... Eu acho que é muito como ele leva o pós dele, né? O pós-graduação dele. Eu entendo que seja um veterinário... Eu até, as pessoas acham estranha a minha formação em veterinária, né? Ainda acham raro. Seja um engenheiro de alimentos, ou até um zootecnista. Ele vai ter que realmente ir para essa área de tecnologia de produção, né? Que é como fazer. E isso e a parte laboratorial. Eu comecei muito com a parte de controle de qualidade, análise laboratorial, né? Ele te traz muito resultado hoje, rápido, né? E eficiente, porque você trabalha com dados exatos. Né? Então, isso também, na minha formação, foi importante, essa parte de microbiologia e tal. Mas essa formação, primeiro, ela não pode ser... A carreira, eu sempre de um técnico, ela tem que estar fazendo um doutorado, mas ela tem que estar fazendo um curso a ser de queijista. Não para ser queijista, mas para entender como é que vende. É a múltipla formação que você tem ali. Uma formação de ciência agrária, uma formação na área de alimentos. Hoje a gente tem cursos tecnólogos muito interessantes, né? Que você trabalha, o pessoal gosta bastante. Acho que é um pouco mais... trabalha um pouco mais... Um tempo de formação mais curto, que isso facilita bastante, né? A questão da formação. Então, aí a gente tem pessoas que vão saber fazer todas as etapas. Sabem fazer. Né? Sabem um pouco de laboratório. Não sei se vão saber botar no mercado. Daí já é como você vai, a partir dessa formação básica, trabalhar isso aí.
né? Então, você tem aí várias possibilidades. Mão de obra, em qualquer um que eu falei aqui para vocês, falta muito. Muita gente, né? A gente não tem agenda. Não é para se fazer, não tem agenda. Né? Porque a gente entende que você faz um trabalho bacana, né? Você vem ali trabalhando, né? E você começa a perceber assim, para quem eu mando essa demanda. Então, ou você começa a dividir e dizer, bom, a partir daqui quem pega é o fulano, ou você indica outras empresas, né? Eu indico bastante, né? Volta e meia, porque essa parte de propriedade rural, eu tenho uma ideia, noção, mas não faço, então, e não quero fazer, né? Com todo respeito, porque eu digo, olha, eu tenho alguém para te indicar. Né? A gente já tem isso aí porque não dá mais. E essa formação... Agora, aí como professora, eu preciso dizer, independente do que, a tua formação básica tem que ser bem feita. Tem que ser bem feita. Tem que saber o que é mitocôndria. Tem que saber o que é fotossíntese. Tem que saber... Entende? Assim, eu digo assim, a formação básica. Os conceitos básicos. Eu dei exemplos assim, né? Tem que saber, sabe? Tem que estudar. Né? É algo que eu me sinto assim, poxa, mas o superficial vem de trás para frente, né? Ou de frente para trás. Começa vendo rede social, Instagram, queijo disso. Não, você tem que fazer pro técnico, é o contrário. Você tem que começar lá. Da base, bem feita, né? Ninguém te pega. Opa, não, sou eu que faço, mas sei que não é assim. Vou te dizer, vou indicar alguém. Então, isso aí é uma formação para técnicos, né? Para quem é técnico, que está nos escutando, ou pretende ser técnico, precisa levantar a mangá, estudar e muito pé no barro. Não dá para ficar dentro de... achar que vai trabalhar dentro de um escritório, porque não vai, tá? Não vai, não tem como. Essa é a... As redes, às vezes, hoje cada vez mais, né? A rede social traz um pouco do glamour, né? Pô, a Cris passa comendo queijo a semana toda, isso, só, o glamour né? do agro. Tomando vinho, fazendo, né? Eu tenho uma proposta de fazer o livro da consultoria, né? Tá? Cada consultoria... Porque todos nós temos inúmeras histórias para contar na consultoria. Ela é uma das maiores vivências que uma pessoa pode ter. Sim. Né? E a estrada, ela é importante, né? Tem de tudo aqui. Então, eu até brinquei esses dias até com uma colega, Ana Doralina. Vamos fazer ela dizer, eu quero um capítulo. Né? Eu digo, não, a ideia é que cada consultor, independente, né, faça um capítulo do agro. Eu sou candidato também. Porque eu tenho certeza que todos nós temos histórias para contar. Histórias que tu chega em casa assim, eu não vou mais. Eu não vou mais. Sabe? Aquela coisa, eu não vou mais. Tivemos uma hoje até, né, Bruno? Uma conversa dessa aí. Sabe? Não, eu acho que às vezes a gente não tem que ir mais mesmo, sabe? Eu acho que com o tempo você tem que demitir cliente, né? Claro, eu acho que sim. Eu acho que com o tempo você pode se dar o luxo de demitir cliente. Mas tem situações que, cara, olha só, você tem que aprender a lidar com isso. Claro, né? esse é o desafio principal. Ele falou, não, encarar como... Falou, não, esse aqui... Se o programa de vocês é pé no barro, significa que várias vezes eu atolei carro. Assim, total. A gente... E a gente traz... Tem trazido muito isso, né? Porque tem bastante técnico que nos escuta, nos assiste aí, né? O pessoal que está começando e... O que hoje 70% do nosso negócio, a gente falou de comunicação, de marketing, de posicionamento de mercado, de áreas extracurriculares, ali, fora da nossa área de formação. Mas isso porque a gente tem uma formação sólida. Perfeito. E aí tu identifica aquilo e tu consegue dar o passo e dizer assim, cara, agora eu tenho que trabalhar essa outra parte. Eu trago a parte técnica que me deu para trabalhar isso. Mas a gente está trabalhando muito, muito cada vez mais essa outra parte, a necessidade de trabalhar isso. Mas não adianta, tu não vai conseguir fazer o marketing, a comunicação do queijo, por causa se tu não tiver o arroz com Tu não vai até a página 2 depois, né? Não, eles... Faz uma boa venda na hora de entregar. Eles pegam logo. Né? O mercado não é para curioso. E eu sempre digo assim, a gente quer que cada vez mais as pessoas entrem no mercado, façam trabalho, que isso é o objetivo, né? Se concorrência não fosse bom, não existia shopping center, né? Então tem que... Mas quando eu trago essa questão de a base tem que ser forte, porque senão daqui a um pouco mais o cara tá vendendo queijo, na outra semana ele já tá vendendo flor, e aí ele virou músico e assim por diante. E essas pessoas passam e sempre vai ter, né? Em todas as áreas vão ter. Sim. Então, quem pensa em ficar sólido, né? Eu, de início ao fim ali, entre início de formação e tal, faz mais de 23 anos que eu tô nessa área de queijos, né? Da mussarela aos queijos finos, mas, né? Eu tenho ali... Como tu deu sorte, né? Como eu cresci do mussarela. Né? Isso aí é bom. Mas eu digo que essa questão da formação básica, ela é realmente muito importante. A comunicação, uma forma de... Tem várias, né? A língua, saber outra língua, tudo isso. Mas a formação é muito importante. Eu insisto muito nessa. Talvez pelo fato de eu ter esse meu pé na docência e insistir muitas vezes, talvez até meio chato às vezes, de ter essa questão de formação. E como passar esse conhecimento. Eu digo para meus alunos,
sal mineral, todo mundo já sabe que tem que dar. Eu quero ver você convencer. Então, isso é uma estratégia, né? Todo mundo sabe que tem que dar sal mineral, né? Você já sabe, o produtor já... Você tem que convencer. Então, isso é a forma que você se comunica e toda a carga técnica que você traz até ali, para que você consiga convencer ou estar em situações onde você vai fazer assim, vai acontecer, realmente acontece. Então, essa formação, ela precisa ser revista e reforçada. E depois, sim, tem todo esse outro lado. Agora, começar ao contrário, eu acho bem perigoso. Né? Não vou dizer que não dá certo. Eu acho perigoso. Não é o meu modelo, né? Sim. Eu acho perigoso. Muito perigoso. Isso aí. Beleza? Foi muito bom mesmo, Cris. Adoramos. Ótimo. E o queijo vai embora. Eu até pensei em abrir ele, mas acho que não, né? Vou deixar ele para fazer esse teste em casa. Cris, excelente, ótimo. A gente tem assunto assim, o Armindo sempre faz uma lista prévia ali de coisas assim, como eu digo, mais da metade sempre fica, né? Vai ficando, mas é legal porque vai engatando uma coisa na outra. Tem cada assunto desse dava para abrir um monte. Mas são coisas curiosas, né? A gente tem trazido muito, tentado explorar cada vez mais esse final, assim, do consumo, de aprender a consumir, de aprender internamente do que a gente tá falando, que produtos a gente tem e produz, né? De uma maneira super leve. Então, acho que a gente atingiu o objetivo aqui muito bem, dava pra, assim, voa, né? A gente acompanha o relógio, assim, passou 1 hora e aquilo foi voando. Obrigadão mesmo, sucesso aí, mais sucesso ainda na caminhada, né? Acho que essa marca é fantástica, né? A guria do queijo acho que é a tradução, assim, de tudo que tu fala, né? Porque a gente olha muito pra dentro de casa. Se eu tô dizendo pra fazer lá, eu tenho que fazer aqui. Né? Então, né, tá falando toda essa questão de posicionamento. Então, assim, tá dando show com o teu posicionamento já, né? Então, fantástico. Obrigadão mesmo por dividir o teu conhecimento aí com todo mundo. A gente fala bastante porque também a gente gosta do que a gente faz. Isso também, o brilho no olho é fundamental em qualquer área, né? E a gente tem realmente o brilho no olho aí, poder mudar a vida das pessoas faz toda a diferença. Então, agradeço pela oportunidade e sempre à disposição. A guria do queijo é uma forma também de se comunicar comigo, caso alguém precise, eu estou sempre à disposição. Joia. Beleza, tá aparecendo as redes da Cris aí, quem quiser seguir também nas redes sociais, né? A Guria do Queijo. Obrigado mesmo, Cris. Valeu mesmo, adoramos o papo. Obrigado a vocês que estiveram com a gente até agora aqui. Agradecer aos nossos parceiros, a CIA, Serviço de Inteligência e Agronegócios, também a Puro Trato Nutrição Animal, ZT Sementes e a Farm Coach, estão aparecendo as redes aí na tela. Sigam os nossos parceiros, também nos sigam nas redes sociais, né, Bruno? Também a gente coloca as nossas arrobas aí. Não esqueça de fazer aquele protocolo final, né, que é nos seguir nas redes, se inscrever no nosso canal, compartilhar os conteúdos. Quem gosta de queijo aí, aproveita para compartilhar esse material. Quem está aprendendo esse mundo do queijo, faça questão, nos ajude. A gente agradece muito. Obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio do Pé no Barro Podcast. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.